Amém, amém. A Neia está aí também. Shabbat Shalom para todos vocês. Então vamos aí dar continuidade ao nosso estudo sobre a Páscoa, quer dizer, nosso estudo sobre a cronologia dos evangelhos. E hoje nós estamos na terceira parte do nosso estudo sobre a Páscoa, a última Páscoa. O estudo de hoje trata dos eventos que ocorreram na semana 63 do Ministério do Messias, das 70 semanas do Ministério do Messias, e nós temos dois eventos no estudo de hoje. O primeiro evento é sobre a figueira amaldiçoada, que está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 19b a 22, e Marcos 11, versículo 20 a 26. E o segundo evento é Yeshua ensinando no templo, ali nos dias que antecedem a Páscoa. Mateus 21, 23 a 46 e 22, 1 a 14. Marcos 11, 27 a 33 e 12, 1 a 12. E Lucas 20, versículo 1 a versículo 19. Então, só recapitulando rapidamente o que a gente viu nos dois últimos estudos, né? O primeiro estudo sobre a Páscoa, nós vimos então a entrada triunfal de Yeshua, quando ele chega em Jerusalém, para, a partir daquele momento, colocarem em andamento o cumprimento profético, né, da figura profética contida na celebração da Páscoa. Então ele entra no 10º dia do primeiro mês, segundo a cronologia que nós estamos acompanhando, teria sido num sábado, e então ele inicia ali aquele processo de cumprimento profético. O segundo estudo a gente tratou do segundo dia de Jesus, quando ele volta para Jerusalém e ele purifica o templo. Naquela ocasião, no caminho dele a Jerusalém, ele amaldiçoa, no caminho a Jerusalém, ele amaldiçoa uma figueira que não dava fruto. E nós vimos no estudo que a maldição dessa figueira, ela está diretamente relacionada às ações que Yeshua vai ter logo em seguida. E uma das ações que ele tem é justamente de ir no templo, que era o centro de referência para toda a humanidade com relação à manifestação de Deus ao mundo, tanto que Yeshua menciona uma profecia de Isaías capítulo 56, no qual Isaías declara, Isaías não, né? O próprio Deus, Yehová, declara através da boca do profeta Isaías, de que aquele local seria a casa de oração para todos os povos da terra, ou seja, o templo ele era a referência para toda a humanidade e não só para o povo judeu. E Yeshua então expulsa do templo os mercadores e repreende aqueles que deveriam estar cumprindo o papel de ser luz para as nações, mas que, ao invés disso, haviam permitido que aquele local santo se tornasse em um covil de ladrões. Então isso foi o que a gente viu nos dois episódios. O episódio de hoje, Yeshua está retornando a Jerusalém. Como a gente viu a partir do primeiro episódio, ele estava hospedado em Betânia e nesses preparativos para a festa da Páscoa, né, ele sempre saía de Betânia, ia para Jerusalém, no final da tarde ele retornava para Betânia. Eu compartilhei também com vocês no estudo passado os textos bíblicos, principalmente ali dentro do Evangelho de Marcos, que nos leva a ver de maneira inquestionável que o período da entrada de Yeshua até o período da sua crucificação foram passados exatamente o mesmo período de tempo em que, segundo aquilo que está prescrito na lei, lá em Êxodo capítulo 12, um cidadão de Israel deveria pegar a ovelha ou o carneiro, né, ou o cabrito, levar para sua casa no dia 10 e aquele carneiro seria sacrificado para a Páscoa no dia 14. Então o período em que Yeshua, desde a entrada triunfal até o dia da sua crucificação, foram passados exatamente esse mesmo período de tempo. Então hoje a gente retorna àquela questão da figueira amaldiçoada. A figueira foi amaldiçoada, né, porque Yeshua não encontrou fruto naquela figueira, e ele amaldiçoou aquela figueira. E dentro da teologia cristã, muitos utilizam aquela figueira como uma representação da nação de Israel como um todo. Que a partir daquele momento, Yeshua estaria estabelecendo que a nação de Israel ela perde o seu significado, a sua importância diante do projeto de Deus, no seu
processo de restauração e de salvação da humanidade, e esse papel seria transferido para a igreja que viria a ser formada e confirmada e estabelecida na festa de Pentecostes. Porém, como eu disse no estudo passado, essa não é uma realidade, essa é uma interpretação que busca criar algum tipo de embasamento, algum tipo de justificativa para se justificar as teologias cristãs de que a lei de Deus passou, de que a aliança não tem nada a ver mais, e que tudo mudou, e que agora nós estamos numa aliança no qual você não tem a responsabilidade de obedecer à lei de Deus estabelecida com o povo de Israel. A gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso durante o estudo. Então eu quero ler com vocês o texto desse primeiro evento, que está descrito em Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 26. Se a gente ler Mateus, nós vamos ver que Mateus ele fala que aquela figueira ela foi amaldiçoada e ele dá continuidade à narrativa de maneira que você não consegue compreender que o evento que vai ser descrito aqui agora, ele ocorreu no dia seguinte. Porém, Marcos ele faz isso de uma maneira muito clara. Marcos conta que Jesus vai ao templo, ele expulsa os mercadores do templo, aí chega o fim da tarde, ele retorna para Betânia, e aí ele começa essa narrativa aqui em Marcos capítulo 11, versículo 20 a 26, da seguinte maneira. E eles passando pela manhã, ou seja, já estava no dia seguinte, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ai. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Como eu já mencionei no estudo anterior, é inquestionável que a figueira ela é uma representação da nação de Israel. Porém, nós devemos utilizar a figura, a analogia que Yeshua usa na figueira dentro do contexto da situação em que ele está vivendo e dentro de um contexto bíblico geral. A gente não pode simplesmente pegar o fato de que a figueira ela é uma representação da nação de Israel e determinar que a partir do momento em que ele mandou que aquela figueira secasse, a nação de Israel secou. A nação de Israel morreu. O significado de Israel deixou de existir. Porque isso contradiz todo o resto do que a Bíblia fala. E a gente não pode analisar a Bíblia dessa maneira. A gente tem que fazer análise específica daquele texto dentro do contexto específico em que ele está sendo usado e, a partir daí, aplicá-lo de uma maneira abrangente em toda a Escritura. Então a gente vai procurar entender o que Yeshua quis representar com o momento em que ele manda aquela figueira secar e o fato dela realmente ter se secado. Quando a gente analisa a cronologia dos eventos ali em torno daquela figueira, daquele evento de Yeshua ter mandado a figueira secar, a gente vê imediatamente ele purificando o templo. E como a gente vai ver no estudo de hoje, após a purificação do templo, ele entra num confronto direto com os líderes estabelecidos da nação de Israel, que eram aqueles que eram responsáveis de instruir a nação no caminho do Senhor. Quando a gente vai lá na lei, na aliança que Deus estabeleceu com Israel, era responsabilidade dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes das tribos e do rei de Israel instruir a nação de Israel no caminho do Senhor. Porém, quando a gente lê a história de Israel descrita por todas as páginas do Antigo Testamento e analisada dentro da perspectiva dos profetas, a gente vê que Israel falhou completamente em cumprir isso. Não a nação de Israel falhou em cumprir isso.
Quem falhou em cumprir isso foram aqueles que foram estabelecidos por Deus, a quem foi dado o papel de cumprir essa função, de instruir Israel nos caminhos de Deus, e não só Israel. Como eu disse no início do estudo, ao citar a profecia de Isaías 56, Yeshua diz que aquele local deveria ser uma luz para as nações da terra. Então, os sacerdotes, os levitas e os líderes de Israel em geral não só deveriam ser luz para o povo, deveriam ser aqueles que instruíam o povo no caminho do Senhor, como eles deveriam levar essa luz para as demais nações nos 4 cantos da terra. Foi para isso que Israel foi estabelecido. Israel não foi estabelecido porque eles eram melhor do que ninguém, porque eles eram mais bonitos do que ninguém, porque eles eram pessoas mais obedientes, até porque o próprio Deus deixa claro na sua palavra que Israel sempre foi um povo desobediente, sempre foi um povo de dura servir, sempre agindo em rebelião contra Deus. E ele fala, eu não escolhi vocês por causa disso, porque vocês são maiores, sempre foram pequenos em comparação às outras nações ao redor dele. Então não existia nenhum tipo de qualidade diferencial, extraordinária em Israel que o qualificasse para ter sido escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus por isso. Não. Ele foi escolhido por Deus porque Deus quis escolhê-lo. Deus quis, através de Abraão, estabelecer uma nação e, através desta nação, se revelar a todas as nações do mundo. Foi simplesmente isso. Israel não é melhor do que ninguém, não é mais importante do que ninguém. Eles receberam uma função importante e, infelizmente, eles deixaram de cumpri-la. Então, quando Yeshua fala com aquela figueira que aquela figueira não estava dando fruto, ele não estava falando do cidadão comum de Israel que vivia a sua vida e que, infelizmente, por causa dos líderes religiosos de Israel, estava sendo conduzido a viver debaixo de um sistema religioso baseado em tradições e doutrinas de homens que tornavam a lei de Deus sem efeito. Aquele cidadão comum de Israel, ele era apenas vítima do sistema. O responsável era o sistema e aqueles que tinham domínio sobre o sistema. Eles é aqueles que deveriam estar produzindo fruto e não estavam produzindo fruto. E a gente vai ver que as palavras de Yeshua logo em seguida, elas fazem com que esse entendimento seja inquestionável. E ele se harmoniza com o resto da palavra de Deus. Então a gente tem ali a purificação do templo como o primeiro ato que Yeshua tem, logo após ele ter amaldiçoado aquela figueira, e a repreensão que ele fez àqueles que eram responsáveis por aquele local, de ter feito aquele local se tornar um local que transgredia, na verdade, a lei de Deus, um covil de ladrões. É curioso que, quando a gente analisa a história de Israel, a gente vê que logo após a destruição do templo e a destruição da própria Jerusalém, o povo de Israel ele foi disperso pelos 4 cantos da terra. É o que a gente fala a palavra me fugiu na memória aqui agora, esqueci. Mas seria dispersão. Tem uma palavra específica para tratar disso. Deixa eu deixar aqui nos comentários, que às vezes as pessoas me ajudam nos comentários. Oi? Não é o êxodo. Tem uma outra palavra. O Israel viveu Não é no cativeiro. Tá, depois eu lembro. Mas ele estava disperso entre as nações da terra. Tem uma palavra que define essa dispersão de Israel. Se alguém souber aí, coloca nos comentários para me ajudar. Mas então o que acontece? Diáspora. Na diáspora. Acho que essa era a palavra que eu estava procurando. A diáspora. Então, Israel foi disperso entre os 4 cantos da terra e deixou de ser uma nação como Estado. Porém, Israel deixou de ser uma nação como povo de Deus a partir do momento em que eles rejeitaram a nova aliança. A partir do momento em que Yeshua morre e estabelece a nova aliança e os líderes de Israel, não a nação de Israel, mas os líderes de Israel rejeitam aquela verdade e a grande maioria da nação acaba seguindo nessa direção, e quando a gente lê a totalidade da palavra de Deus,
fica claro para a gente que naquele momento, independente da origem étnica do povo de Israel, do povo judeu naquela época, que eram descendentes daqueles que receberam a promessa do estabelecimento da nação de Deus, Paulo deixa muito claro em Romanos capítulo 11 que aquelas pessoas foram arrancadas. Ou seja, o ponto central do ser uma nação diante de Deus não é você possuir uma área geográfica que Israel possuía naquele momento e que Israel possui hoje. Isso não faz diferença. Você pode estar vivendo naquela área geográfica e não ser povo de Deus. Por quê? Porque ser povo de Deus está diretamente relacionado à circuncisão do seu coração. Paulo deixa isso muito claro no Novo Testamento, mas essa é uma verdade já estabelecida por Deus lá no Velho Testamento, lá na lei. Na lei, Deus deixa muito claro que o que ele está interessado é na circuncisão do coração do homem. Muitas vezes o judeu ele pensa que o simples fato dele ter nascido judeu faz dele povo de Deus. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele é parte de um povo que foi escolhido para cumprir um propósito. Mas enquanto ele não realizar, enquanto ele não compreender que ele tem que cumprir esse propósito, e ele se submeter à autoridade de Deus para cumprir esse propósito através da aliança estabelecida, se ele está fora da aliança, ele não é parte do povo de Deus. Não interessa a origem étnica dele. Agora, o fato dele ter uma origem étnica, ela tem um peso e uma responsabilidade porque ele foi escolhido para cumprir um propósito. Então seria mais ou menos o seguinte, e a gente vai ver um exemplo aqui que Yeshua usa mais para frente. Eu e o meu irmão, se o meu pai dá uma tarefa para o meu irmão e não estabelece essa tarefa para mim, o fato de eu não cumprir aquela tarefa, ele não vai trazer um peso de penalidade para mim, mas o fato do meu irmão não cumprir aquela tarefa vai trazer um peso, vai trazer uma responsabilidade e um castigo para ele. Então, o judeu que está fora da aliança, que está fora da obediência em relação a Deus, ele vai ter um preço a pagar, por quê? Porque ele tem consciência de quem ele é. Por exemplo, tem uma pessoa aqui que eu presto alguns serviços para ela e ela vende medicamentos aqui no bairro. E eu chego na casa dela, né, eu descobri depois de um tempo que eu comecei a transportar esses medicamentos para ela, ela comentou comigo que ela era judeu, que ele, né, é judeu e é casado com uma mulher que é cristã. E só que na entrada da casa dele é cheio de Buda e na sala dele tem um Buda enorme que você pode ver pela janela. Essa pessoa, ela é parte do povo de Deus pelo simples fato de que etnicamente ela é judeu? Lógico que não. Ela não está em aliança com Deus. Até porque, a partir do momento que a nova aliança foi estabelecida pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Messias, a aliança do Sinai, ela deixou de valer. Ela acabou. A gente já tratou disso em episódios anteriores. É como se você tivesse um contrato de celular, né? Foi o exemplo que eu dei quando eu tratei disso, vencido ou anulado. Aquele contrato, ele não te coloca mais em conexão com a antena da operadora. Você não tem mais sinal, porque o contrato está inutilizado. Aquele contrato não vale, ele não te tem prestação de serviço mais. Então, quando a nova aliança foi estabelecido um novo contrato com Israel. E a gente tem que deixar isso muito claro, eu vou voltar a comentar isso no estudo, mas quando a gente vai lá em Jeremias capítulo 31, a nova aliança ela foi prometida para a casa de Israel e para a casa de Judá. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. A nova aliança ela não foi prometida para as nações do mundo. Eu vou abandonar Israel e eu vou fazer uma nova aliança com todas as nações do planeta. Não, não existe isso na Bíblia. Só existe aliança entre Deus e Israel. Porém, ser Israel é ser Israel aqui dentro e não o externo. É isso que Paulo fala quando ele vai falar a respeito da circuncisão. Que a circuncisão em si ela não tem valor nenhum. Porque se você não for circuncidado aqui dentro, a circuncisão externa ela não quer dizer nada. Porém, se você é circuncidado aqui dentro, essa circuncisão no interior, ela vai te conduzir a uma vida em obediência a Deus. E a partir do momento que você entender que você tem que cumprir
determinados mandamentos, entre eles o mandamento da circuncisão, porque você é circuncido aqui dentro, você vai falar, opa, eu tenho que obedecer a Deus, eu vou fazer isso também. Então o que conta primeiramente é o interior e depois o exterior. Porém, dentro da cabeça de muitas pessoas, o que conta é o exterior, o que conta é a origem étnica. O fato daquela pessoa ter uma origem étnica faz dela alguém especial. Não, dá a ela uma responsabilidade maior. E se ela não cumprir essa responsabilidade, Deus cobrará dela de uma forma muito mais severa e dura do que ele vai cobrar de outro. Então, sem dúvida nenhuma, o fato do povo judeu, dos descendentes de Israel, eles serem um povo que foi escolhido por Deus para cumprir um propósito, vai trazer para eles não só uma bênção muito maior para aqueles que obedecerem, mas também para aqueles que viverem em desobediência, um castigo muito mais severo do que para o povo japonês, do que para o povo chinês, do que para o povo brasileiro. Por quê? Porque essa responsabilidade não foi dada para o índio da Amazônia. Ela foi dada para os descendentes de Abraão. Então a gente tem que compreender essa realidade. Que o verdadeiro Israel é aquele que é aqui dentro. Então quando Yeshua chega e confronta aquela figueira, amaldiçoa aquela figueira, a gente vai ver dentro do contexto que ele não estava amaldiçoando o indivíduo. Ele estava amaldiçoando aqueles que exerciam poder sobre aqueles indivíduos e que não cumpriam o seu papel como povo escolhido de Deus. Então o que ele vai colocar para aquelas pessoas é o seguinte: por que vocês não cumpriram e não produziram fruto até hoje e fizeram daquele local especial, separado, escolhido por Deus para ser luz para as nações do mundo, um local, um covil de ladrões? Vai ser arrancado de vocês essa responsabilidade e será dado a outros. A gente vai ver que Yeshua volta a falar aqui. E o que é curioso é que, quando a gente vê, tem 2000 anos que essas palavras de Yeshua, quase 2000 anos que essas palavras de Yeshua foram ditas. A gente tem hoje uma nação no Oriente Médio chamada Nação de Israel. Porém, o fato de alguém criar uma bandeira, que inclusive não foi criada por Deus, aquela bandeira foi criada por homens. E se a gente fizer um estudo, não é o meu objetivo aqui, mas se a gente fizer um estudo mais minucioso, nós vamos descobrir que os homens que criaram aquela bandeira e que colocaram aquela estrela no meio daquela bandeira eram pessoas que não tinham relacionamento algum com Deus, nenhum, e que na verdade eram envolvidas com misticismo, com cabalismo e com ocultismo. E se a gente procurar ainda mais a respeito daquela estrela que está ali no meio daquela bandeira, aquela bandeira ela tá diretamente, aquela estrela está diretamente relacionada com práticas de ocultismo, que já eram observadas muito antes da nação de Israel como Estado político existir. Então as pessoas às vezes confundem o Estado político com o fato de você ser verdadeiramente Israel. A gente já tratou disso em episódios anteriores, e uma das coisas que eu defendo com muita convicção é o fato de que nós somos Israel. E isso não quer dizer que nós estamos substituindo a promessa de Deus feita a um povo, a uma etnia, a uma descendência biológica de um certo homem chamado Abraão. Isso é simplesmente aplicar na nossa vida aquilo que a palavra de Deus nos ensina desde a lei, desde lá do início. Que todo aquele que crê e que submete ao Deus de Israel se torna Israel, sem diferença alguma. Os mesmos deveres, as mesmas obrigações. Então, nós somos Israel. Por quê? Porque nós nos tornamos Israel aqui dentro. E como eu disse anteriormente, aquele que é descendente físico, mas aqui dentro ele quer viver em desobediência, aqui dentro ele quer manter um Buda na porta da casa dele, aquele cara deixou de ser Israel. E como diz lá em Romanos capítulo 11, o próprio Deus que o retira, ele tem poder para colocar ele de novo. Basta que os olhos dele sejam abertos, que ele reconheça os seus pecados, se arrependa dele e receba a nova aliança que foi feita através do sangue do Filho de Deus, do sangue do Messias. A partir do momento que ele entrou nesse novo contrato, ele será reestabelecido na nação e com um papel, com uma responsabilidade
ainda maior do que os outros. Por quê? Porque ele é um descendente direto do povo escolhido. Então, ele tem ainda o prazer, o privilégio de ser contado entre aqueles que têm uma função específica dentro do corpo. Por quê? Porque ele é um descendente. Só que o fato daquela nação existir lá no Oriente Médio não faz daquela nação a nação de Deus. Porque se aquela nação não estiver em harmonia com a palavra de Deus, ela é uma nação em rebelião, ao qual está destinada a ira de Deus sobre ela. Hoje nós sabemos que Israel possui uma das maiores passeatas de arco-íris que existem no mundo. Uma das maiores é lá em Tel Aviv. Recentemente não, talvez um ano atrás, eu vi que a Corte Superior de Israel, ela deu liberdade para que as pessoas pudessem trabalhar aos sábados. Porque até então era extremamente proibido trabalhar aos sábados. Pelo menos isso eles observavam lá. Mas aí abriu-se exceção para que algumas pessoas pudessem trabalhar aos sábados. Somente serviços essenciais podiam trabalhar aos sábados. Mas aí deu a liberdade para isso também. Israel foi um dos primeiros países do mundo a legalizar o aborto. Algo que é condenado de maneira severa na palavra de Deus. Inclusive condenação de morte para aqueles que praticarem o aborto. É pena de morte, segundo a lei de Deus. Israel é um dos primeiros lugares do mundo a liberar o casamento de pessoas iguais. Nasceram parecidas umas com as outras. Portanto, essa nação é a nação de Deus? Não, ela não é a nação de Deus. E aí, às vezes, as pessoas, por desconhecerem a história como um todo, a história de Deus, a revelação de Deus como um todo, se prender a apenas alguns versos e algumas passagens, ela vira e fala, nossa, a nação de Deus, o povo de Deus e etc. Não. Eles são o povo escolhido, porém, na sua grande maioria, é um povo escolhido que continua vivendo debaixo da desobediência, da rebelião, e o castigo que eles merecem não é diferente do castigo que Yeshua declarou sobre eles durante o período que Yeshua estava andando aqui. Isso não quer dizer que eu tenho que amaldiçoá-los. Isso não quer dizer que eu tenho que desejar o mal deles. Muito pelo contrário. Isso quer dizer que eu tenho que orar para que eles se arrependam e sejam salvos. Porque o que está reservado para eles é destruição se eles não se arrependerem. E as pessoas muitas vezes ignoram isso tudo. E antes mesmo que eles cheguem ao arrependimento, as pessoas ficam tentando colocar eles sobre pedestais. Só falta colocar em cima de cadeira e carregar festejando. Eu já vi cenas como essas. Pessoas de congregações colocando um judeu sentado numa cadeira e o elevando no alto como se ele fosse um rei. O único rei que merece que a gente faça, o único judeu que merece que a gente faça isso com ele, se chama Yeshua, conhecido como Jesus. É o único que merece que nós o elevemos, o glorificamos, porque o Pai deu toda a honra e glória a ele. Agora, os outros judeus, eles são como nós, todos como nós. Então a gente precisa enaltecer e exaltá-los, ainda mais se eles estiverem vivendo em rebelião contra Deus. Então o que acontece é que, quando Yeshua amaldiçoa aquela figueira e ele declara aquilo à liderança de Israel, aqueles que dominavam Israel como um todo, ele estava apontando para algo que aconteceria no futuro e que a gente viu acontecer nos últimos 2000 anos. Aqueles que tinham a responsabilidade e o papel de anunciar a verdade de Deus aos 4 cantos do mundo, eles deixaram a oportunidade passar. Eles não cumpriram esse papel, sofreram o dano da sua desobediência por quase 2000 anos. E durante esse período, como eu também mencionei em episódios anteriores, essa responsabilidade, ela caiu na mão daqueles gentios que, por terem fé no Messias, deixaram de ser gentio, se tornaram Israel, e esses foram aqueles que deram continuidade ao projeto, a essa função de anunciar o evangelho de Yeshua ao mundo. Apesar de que não devemos ignorar que durante os primeiros anos, durante o período da igreja primitiva, aqueles que cumpriram o papel de levar a palavra de Deus
ao mundo conhecido até então foi o povo judeu. Foram os discípulos judeus de Yeshua. Eles é quem levaram o evangelho. Portanto, isso é uma prova de que aquela maldição ela não se aplicava ao povo judeu. Ela se aplicava à estrutura que dominava a nação de Israel e que precisava ser removida. Aquele sistema, aquela estrutura, ela tinha que ser destruída porque ela estava podre, ela estava sem vida, ela não gerava vida, ela estava gerando morte. Mas o povo como si, o remanescente como si, ele foi preservado. Ele foi preservado e ele cumpriu o seu papel durante o primeiro século. E depois, como a grande maioria da nação acabou se dispersando e rejeitando a aliança no Messias, influenciada pelo sistema religioso que dominava Israel, o povo judeu acabou se tornando insignificante durante os últimos 2000 anos. E hoje muitos deles têm acordado para a verdade e têm retornado para a obediência ao Messias. E é algo curioso que o profeta Oséias, ele nos fala a respeito disso. Ele já tinha previsto que algo aconteceria dessa maneira. Isso está em Oséias capítulo 6, versículo 1 a 11. Está escrito assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Ele feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará vida. Portanto, por 2 dias, o Senhor feriu, o Senhor despedaçou, mas depois de 2 dias, ele nos dará vida. E ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a minha aliança. Como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Então, o profeta Oséias aqui, ele já previa que chegaria um tempo em que Deus puniria Israel por causa dos seus pecados, puniria os sacerdotes e os líderes de Israel por causa dos seus pecados, por causa da sua prostituição, por causa da sua desonestidade, por terem abandonado a aliança de Deus, eles seriam duramente castigados. O termo que é usado aqui, eles seriam despedaçados, porém, esse período duraria 2 dias. E ao 3º dia, eles seriam restaurados para se cumprir a promessa de Deus sobre a nação de Israel. Então, quando a gente analisa todo o contexto, é claro que Deus jamais se esqueceu de Israel e ele vai cumprir a sua promessa através do descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Porém, nós estamos vivendo uma realidade, nós ainda estamos vivendo uma realidade no qual a nação de Israel, de uma maneira como um todo, ela sofreu a consequência da desobediência dos seus líderes. E quando a gente vê essa questão de 2 dias, a gente não pode ignorar, né, aquilo que fala sobre, Pedro fala sobre o fato de que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. A gente vê isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 8, quando Pedro fala o seguinte: Amados, escrevo-vos agora esta 2ª carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero,
para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente vê Oséias falando que o castigo de Deus sobre Israel e Judá, sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá, por causa dos pecados da casa de Israel e da casa de Judá, como eu disse, isso não se aplica ao indivíduo, isso se aplica à estrutura dominante da nação, né? Mas acaba que o indivíduo sofre como consequência disso. Né? Quando a palavra de Deus ela é muito clara que quando o rei ele é um rei desobediente, ele é um rei rebelde, toda a nação paga o preço. Mas se ele tem um rei que era temente a Deus, toda a nação ela usufrui da prosperidade que vai vir. Então o indivíduo de Israel, mesmo aquele que creu, ele acabou sofrendo as consequências do pecado daqueles que lideravam Israel. Mas o castigo veio sobre a liderança, por causa da desobediência da liderança. E era exatamente aquilo que Yeshua estava representando quando ele amaldiçoou aquela figueira. E durante 2000 anos Israel está pagando esse preço. E Oséias já havia previsto isso. Vai chegar o tempo em que por 2 dias Israel vai pagar o preço dos seus pecados, será despedaçado, será enviado para todos os cantos, literalmente, né? Foi despedaçado e separado entre diversas nações. Porém, ao 3º dia, Deus o sarará. A gente tem que lembrar que esse estudo, de maneira específica, está tratando de algo que ocorreu, o estudo de hoje, está tratando de algo que teria ocorrido no dia 26 de abril do ano 28 depois de Cristo. Nós estamos fazendo esse vídeo hoje, dia 4 de setembro de 2021. Portanto, nós estamos há 7 anos do cumprimento de 2000 anos, né, aproximadamente aí 7 anos, do cumprimento de 2000 anos em que Yeshua declarou aquela palavra, aquela figueira. Porque você não deu fruto, você vai secar. E a partir dali a gente sabe que a história de Israel ela foi de mal a pior. A história da nação de Israel ela foi de mal a pior. Será que está tudo conectado? Será que todas essas palavras estão conectadas? Lucas capítulo 21 fala uma coisa interessante. Lucas capítulo 21 não faz parte do estudo de hoje, mas eu trouxe essa passagem para o estudo porque eu acho que faz sentido dentro desse contexto da figueira. Lucas 21, 29 a 33. E disse-lhe uma parábola: olhai a figueira e para todas as árvores. Quando já tem, o texto meu aqui está falando rebentado, está falando aqui na verdade é quando ela começar a dar os seus primeiros brotos. Quando ela der os seus primeiros brotos, vocês sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Durante muito tempo na minha vida, eu defendi a visão pré-tribulacionista. Eu acreditava, né, que a única maneira de você compreender o texto bíblico era realmente fazer uma separação entre a igreja e Israel. E para que essa separação fizesse sentido, a igreja teria que ser arrebatada antes do período da grande tribulação.
Quando eu compreendi que Israel e a igreja são uma mesma coisa, na verdade a igreja ela está contida em Israel. Israel é algo maior do que a igreja. A igreja ela é simplesmente a expressão para se referir ao ajuntamento das pessoas, os chamados, né? Mas Israel é a nação, então a igreja forma Israel. Quando eu compreendi isso, claramente todos os meus questionamentos a respeito da ideia de pré-tribulação e de pós-tribulação foram completamente resolvidos. Todas as possíveis contradições da visão pré-tribulacionista foram desfeitas e para mim ficou muito claro de que a igreja, sendo Israel, passará por toda a tribulação. Só que durante o período em que eu defendi essa visão pré-tribulacionista, uma das coisas que eu via muitas vezes nos materiais que tratavam da visão pré-tribulacionista era de que as palavras de Yeshua, aqui no capítulo 21 de Lucas, ao se referir à figueira, se referia ao surgimento da nação de Israel no ano de 1948, quando a ONU, uma organização dominada por pessoas que não têm nada com Deus, por ateus, por ocultistas, por servos do demônio, a ONU estabeleceu um estado político no Oriente Médio, no local onde se chamava a nação de Israel, para que o povo judeu vivesse. Então, o entendimento que eu aprendi a minha vida inteira é que o fato daquela nação política, estado político ter sido estabelecido, independente deles arrependerem dos seus pecados, independente deles reconhecerem o Messias, independente deles se submeterem à nova aliança e reconectar com o operador que nos fornece a linha para que nós nos comunicamos com Deus, independente disso, ali estaria se cumprindo essa profecia da figueira que volta a dar os seus brotos, e que isso seria um sinal de que a partir daquele momento nós contaríamos uma geração para o retorno do Messias. Eu acreditei nisso durante muito tempo. Quando eu fazia faculdade no Brasil, de 2001 a 2004, eu cheguei até a fazer um estudo com os meus amigos de classe, tratando a respeito disso, no qual eu imaginava que por volta de 70 anos a contar de 1948, iria acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada. Aí algumas pessoas ficam trabalhando essa cronologia de geração. Ah, mas uma geração na verdade é 80. Ah, mas uma geração na verdade é 120. E aí eles vão jogando as datas para frente para poder tentar encaixar nessas palavras aqui. Porém, se a gente for analisar Lucas 21, e a gente vai analisar isso mais para frente, se a gente for analisar Lucas 21, o que Lucas 21 está falando é o seguinte, que aqueles que virem as coisas que estão descritas lá em Lucas 21 acontecendo, aquela geração não vai passar sem que todas as coisas se cumpram. Só que as pessoas pegam esse texto aqui da figueira e falam o seguinte, opa, Yeshua deixou uma dica. Ele deixou uma dica ali. Aquele comentário sobre a figueira não foi por acaso. É porque aquela figueira que estava morta, aquela figueira que aqui no capítulo de Marcos 11 estava morta porque havia sido amaldiçoada, aquela figueira vai voltar a ter vida. E no momento em que aquela figueira voltar a ter vida, vai coincidir com aquele momento em que essas coisas descritas no capítulo 21 de Lucas vão estar acontecendo. Portanto, aquilo ali vai ser um sinal de que nós estamos nos aproximando do retorno do Messias. E eu não descarto essa possibilidade. Eu acho que essa possibilidade, quando a gente analisa em harmonia com o que Oséias nos diz no capítulo 6, quando a gente harmoniza com o que Pedro está dizendo no capítulo 3, eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. A gente tem que ter muito cuidado com profecia, de não virar e falar, eu tenho absoluta certeza que vai acontecer dessa e dessa maneira, porque muitas vezes a nossa interpretação pode não acontecer da maneira que nós entendemos, que nós interpretamos, e isso vai levar as pessoas a perderem a palavra de Deus, a perder credibilidade. Não é você que vai perder credibilidade. Eles vão passar a não acreditar naquilo que Deus disse, por causa do que o Marcelo pensou, por causa do que o Marcelo acreditava. Então a gente tem que ter muito cuidado em fazer previsões com relação à palavra profética. Porém,
isso não nos impede de fazer uma análise e expor. Eu creio que pode ir nessa direção. Então eu creio que faz sentido. Quando a gente junta tudo isso, eu creio que faz sentido. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período hoje da humanidade nunca visto antes. Quando eu tinha 20 anos de idade, 15 anos de idade, que eu estudava sobre escatologia, visão de predestinação e etc., eu já ouvi essas palavras. Nós estamos vivendo um momento da humanidade nunca visto antes. A globalização, a tecnologia, aquilo que era verdade há 25 anos atrás, ela é uma verdade, olha, 10.000% maior hoje, ainda mais a partir do ano de 2020. A partir do que nós estamos vivendo na humanidade hoje por causa desse vírus que veio lá da terra do dragão vermelho. Se torna ainda mais real. Quando a gente olha ao nosso redor, nós estamos vendo que as coisas estão caminhando. E aí quando a gente para analisar, peraí, aquela figueira que foi amaldiçoada, ela é uma representação da nação. Aquela figueira, ela foi despedaçada durante 2 dias, durante 2.000 anos. Mas quando aquela figueira começar a reviver, vai estar chegando perto o período do retorno. Nós estamos vendo, principalmente quem está nesse movimento de retorno às raízes hebraicas da fé cristã, retorno à obediência à lei de Deus, sabe que desde 2009, principalmente 2010, esse movimento tem tomado força no mundo. Pessoas em diversos locais do planeta têm sido despertados pelo Espírito Santo de Deus a mudarem o seu estilo de vida e a retornarem para a obediência à palavra de Deus. Muitos, por desconhecimento, acabam entrando por caminhos diferentes e seguindo algumas coisas meio estranhas, meio malucas, mas na ânsia de fazer o que é certo. Por desconhecer, por não ter uma referência, às vezes alguns, por não ter a referência, acabam utilizando o próprio judaísmo, que foi o grande responsável por tudo que aconteceu a Israel há 2.000 anos atrás, foi o judaísmo. Mas às vezes, por ignorância, por não ter uma referência sólida, na ânsia de retornar a uma vida em obediência, a pessoa acaba utilizando o próprio judaísmo como referência e acaba herdando ali algumas características, algumas práticas, que na verdade são contrárias à palavra de Deus, porém, aquela pessoa está tentando fazer o seu melhor, está tentando retornar para Deus. E a gente vê que em 2028, portanto, terão passado 2 dias. 2 dias em que a nação de Israel, porque a gente sabe ali que 2 dias depois daquela palavra da figueira, Jesus foi crucificado. Yeshua foi rejeitado, o Messias foi rejeitado pelos líderes de Israel. Então, a partir daquele momento, aquele fato ali, os 2 dias profetizados por Oséias, e que a gente sabe o que o povo de Israel passou nos últimos 2.000 anos, em consequência do que eles fizeram, os 2 dias, ele se conclui agora em 2028. E aí, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente ouve a respeito da Agenda 2030. Em 2030, o mundo tem que ter uma transformação total. Economicamente, politicamente, temos que estar unidos. Talvez o estabelecimento de um sistema que possa dominar sobre todas as nações. Aqueles mesmos que anunciavam uma grande epidemia há 5, 10 anos atrás e que hoje estão forçando as pessoas a receberem medicamentos experimentais, já dizem que daqui 5 anos nós poderemos passar por uma epidemia pior do que nós estamos passando hoje. Epidemia essa que tem levado o sistema mundial a exercer um domínio sobre as nossas vidas nunca visto antes. Controle absoluto. Então, quando a gente olha isso tudo ao nosso redor, e a gente olha para a palavra de Deus e fala, em 2028 acabam-se 2 dias. Será que é coincidência? Eu acho que não. Eu acho que não. Ah, Marcelo, você está falando então que Jesus vai voltar em 2028? Não, 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 absolutamente não. Pelo amor de Deus, não digam isso. O que eu estou falando é que, baseado na minha análise,
sabendo que a figueira ela é uma representação de Israel, eu consigo conectar essas informações, sabendo que o rebrotar da figueira é um sinal do retorno da vinda do Messias, tendo esse entendimento. Eu não estou contando a figueira como sendo o surgimento de uma nação política que é desobediente a Deus e que vive em rebelião contra Deus. Eu estou considerando como o surgimento da figueira a obediência das pessoas ao Messias e reconectando com Deus através da nova aliança. E isso está acontecendo de maneira cada vez mais intensa, inclusive dentro da terra de Israel. Muitos judeus dentro da terra de Israel têm reconhecido Yeshua como Messias. E a palavra de Deus ela é muito clara. Paulo fala sobre isso lá no capítulo 10 de Romanos, a respeito do remanescente, que será preservado. Então, a gente vê isso tudo se encaixando hoje em dia. Nunca tantas pessoas retornaram para a obediência à lei. Nunca tantos judeus passaram a crer no Messias. Ou seja, Israel espiritual está voltando a ter vida, não o Israel político. Israel político já existia lá na época de Jesus e foi destruído por causa da sua política errada, por causa das suas práticas erradas. Mas o Israel espiritual e obediente, esse é o que conta, esse é o que faz diferença. Esse Israel está renascendo de maneira forte, mundo afora, através de mim e de vocês. É de mim ou é de eu? De mim, né? De mim e de vocês. Por quê? Porque todo gentio que crê e que é enxertado na nação, ele passa a fazer parte de Israel. Então nós estamos formando a nação de Israel. Então a figueira está voltando a brotar, nós estamos completando os 2 dias, e a promessa de Oséias é que ao 3º dia, quero ler com vocês aqui, vinde e tornemos ao Senhor, vinde e tornemos a Jeová, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Nós estamos chegando no 3º dia. Nós estamos chegando no tempo da ressurreição. Porém, para que aconteça a ressurreição, ou utilizando a ressurreição como uma expressão, como uma referência ao nascimento, porque nós nasceremos para uma nova vida, você precisa passar pelas dores de parto. Essa é a notícia ruim. E nós já estamos sentindo, aparentemente, nós já estamos sentindo o princípio das dores de parto. O que nós estamos vivendo hoje é como se a gente estivesse fazendo parte de um teatro e aí você chega antes da última cena, a cortina fecha para que as pessoas possam mudar o cenário e aí você tem que colocar o cenário no local certo para que a cortina abra e você comece a fazer a última cena. Parece que nós estamos neste momento da história da humanidade, no qual a cortina se fechou, o cenário está sendo montado e muito em breve nós veremos a cena final sendo apresentada diante dos nossos olhos. A notícia ruim é que nós vamos estar fazendo parte desse teatro e nós seremos as vítimas. Né? Nós já estamos sendo os que são perseguidos por causa das nossas opiniões, por causa das nossas convicções. Né? Eu vi recentemente, não lembro em qual país, mas eu vi recentemente uma mulher que teve a guarda do seu filho tomada porque ela não tomou a bendita picadinha, a maldita picadinha, mas ela não tomou porque ela tem problemas médicos e ela não pode tomar. Não é porque ela não tomou porque ela era contra, ela tomou porque ela não pode. E mesmo assim, o país, não lembro exatamente, eu vi isso essa semana, o país tomou a guarda do filho dela. Porque ela não poderia ficar com o filho em casa, porque ela não se submeteu a um tratamento experimental que o governo, que o Estado, que o poder político quer impor a ela. Então nós já estamos vivendo um cenário dos últimos dias. Porém, nós sabemos que a coisa vai piorar. Então eu creio que essa mensagem da figueira, ela é algo
muito significante para o que nós estamos experimentando hoje. Creio que faz sentido. A figueira, ela está renascendo já vem há 10, 15 anos, esse movimento renascendo, a figueira está tomando força. As pessoas estão reconhecendo que elas foram enganadas pelo sistema religioso durante muito tempo. Elas estão abandonando tradições e doutrinas de homens para retornarem à obediência aos mandamentos de Deus. E por que isso está acontecendo? Porque vai ter um povo que vai estar separado, que vai estar preparado por Deus para ser protegido e preservado durante o que está por vir. E esse povo está descrito lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Estou com o computador aqui na frente. Fica mais fácil. Deixa eu ver se é. Eu sempre esqueço, gente. Eu sou péssimo para decorar texto bíblico. Me desculpem. 14, 12. E aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa igreja que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, esse povo tem que ser preparado. E ele está sendo preparado para o que está por vir. Porque quando a perseguição vier, esse povo é o povo que vai estar em comunhão com Deus. Aqueles que escolherem viver em rebelião contra Deus, eles vão acabar abraçando o que está por vir. Porque aquele que está por vir é o homem da iniquidade. É o homem que é contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. É contra a lei de Deus. A palavra iniquidade faz referência direta à rejeição à lei de Deus. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui. Então nós estamos chegando a um tempo de separação. Um tempo em que Deus está distinguindo entre aqueles que realmente amam ao Senhor e servem ao Senhor e aqueles que simplesmente querem viver um sistema religioso. Então eu acredito que nós estamos realmente aí nesse período aí em que esses 2 dias estão para se concluir daqui 7 anos. E talvez, né, analisando tudo, analisando o que a gente ouve no mundo político, talvez a coisa ficará muito mais dura a partir daí. Porque nós vamos entrar realmente ali no período do parto, na fase do parto. E o parto é dolorido. E a gente tem que estar preparado para isso. Para concluir essa primeira parte do estudo, né, que esse estudo, tudo que eu falei aqui já era o suficiente para a gente concluir hoje, para ser bem honesto. Mas a gente vai complementar com o resto. Mas para concluir aqui, algo que eu gostaria de chamar a atenção é que nas palavras de Yeshua, a respeito daquela figueira ali, né, ele fala a respeito da importância da fé. Se a gente crê que a gente vai receber, mas ele fala algo muito importante que é a questão do perdão. Se vocês orarem ao Pai e vocês não estiverem dispostos a perdoar alguém que você sente que aquela pessoa fez mal a você, ou realmente aquela pessoa fez algum mal a você, o Pai no céu não vai te perdoar. Então, é algo muito importante. Às vezes a nossa vida, ela fica estagnada, ela não sai do lugar, tanto espiritualmente, quanto economicamente, quanto psicologicamente. Todos os aspectos da nossa vida fica paralisado pelo simples fato de que nós não conseguimos perdoar as pessoas. Perdoar não quer dizer que você vai voltar a ser o melhor amigo daquela pessoa que te roubou ou daquela pessoa que te traiu. Perdoar é simplesmente você se dispor a tirar do seu coração todo tipo de rancor que você tem contra aquela pessoa, né? E abençoar aquela pessoa, e pedir a Deus que opere na vida dela, que transforme a vida dela, e seguir a sua vida sem aquela coisa dentro de você o tempo inteiro que você tá rosnando, né? Sempre que você lembra daquela pessoa, ai que raiva, nossa, como aquela pessoa não presta, eu odeio aquela pessoa. A gente tem que aprender a perdoar. Quem não perdoa a pessoa que está próximo de nós, é Jesus que está falando isso, é Yeshua que está falando isso. O Pai que está no céu não vai te perdoar. Então a gente tem que entender a importância do perdão. E aí a gente chega no evento 2, que é um complemento daquilo que Yeshua falou anteriormente aos líderes de Israel, né? Se a gente pegar aqui com o estudo da semana passada, está diretamente ligado ao estudo da semana passada e à purificação do templo. Está tudo interligado. A figueira amaldiçoada, a purificação do templo. Aí ele retorna nesse dia aqui, vê a figueira morta, seca,
E agora ele vai trazer o significado. Aquilo tudo que eu falei para vocês hoje está desenhado aqui em parábolas. E ele fala, aqui é Yeshua iniciando os seus últimos ensinamentos no templo em Jerusalém. O primeiro deles, ele falando aos líderes de Israel, ele fala a respeito da questão de autoridade. Eles confrontam Yeshua a respeito de que autoridade ele tinha para fazer o que ele acabou de fazer. Ao que eles estavam se referendo aqui? O fato do dia anterior ele ter expulsado todo mundo do templo. Porque os rabinos, eles haviam estabelecido um takanot, uma mudança na lei de Deus, permitindo que os mercadores fossem para a área do templo para operar ali, coisa que não era o local correto. Era correto terem mercadores em Jerusalém, porque as pessoas que viviam muito longe e que levavam seus dízimos até Israel, elas poderiam vender os seus produtos aonde elas viviam, pegar o dinheiro, ir até Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, a palavra de Deus ela fala isso de maneira explícita lá em Deuteronômio, não lembro aqui de cabeça o capítulo, talvez seja o capítulo 16, mas ela fala de maneira explícita que você deveria trazer o dinheiro e comprar tudo aquilo que a sua alma desejasse e festejasse na presença de Deus na entrega do seu dízimo. Então é bíblico que existissem mercadores na região do templo, porém não dentro do templo, não nas áreas do templo, né? E principalmente não agindo de maneira desonesta, tendo balanças enganosas, que é algo que Deus abomina. Só que aí os líderes de Israel confrontam Yeshua. Por quê? Quem te deu autoridade para fazer isso? E aí é curiosa a resposta que ele dá. Isso está em Mateus capítulo 21, 23 a 27, Marcos 27, 33, não, Marcos 11, 27 a 33 e Lucas 20, 1 a 8. Chegando ao templo, acercaram-se dele, eu estou lendo aqui Mateus 21, 23 a 27. Acercaram-se dele, estando ele ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o credes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram, não sabemos. Ele disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade que eu faço isso. Então, ele foi esperto ali, aqui, vai encher o saco de outro, não me perturbe, me deixem quieto, já cansei, tem 1 ano que eu estou trabalhando no meio de vocês, que eu estou operando milagre no meio de vocês, vocês não estão interessados na verdade, e eu não quero perder tempo com vocês. Isso é algo que eu já comentei com vocês um tempo atrás, né? Não perder tempo com quem não quer. Não perder tempo com quem não quer escutar a verdade. Com quem não está disposto sequer a estudar e a examinar as escrituras. Simplesmente quer defender suas convicções religiosas. Vai para lá. Jesus fez isso aqui. Aqui. Não quero perder tempo com vocês. Vai embora. Não vai embora. Não estou cansado. Tem 1 ano que eu estou falando, estou ensinando, estou manifestando poder. Eu sei que vocês não querem a verdade. Então, não quero falar com vocês também não. Vai embora. E ele continuou dando atenção para quem queria escutar. A gente tem que fazer o mesmo. E aí Yeshua começou a ensinar eles em parábolas, especificamente em relação àquilo que estava acontecendo. Né? Esses caras aí, esses líderes aí, que vieram agora encher minha paciência, eu vou mostrar para vocês o que eles são. E aí a primeira parábola dele é a parábola dos 2 filhos. Mateus 21, 28 a 32. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus.
Ele estava se referindo a quem? Ele estava se referindo aos líderes. Aqueles mesmos que vieram até eles, que nunca se arrependeram. Nós somos povo de filhos de Abraão. Né? A gente viu em episódios anteriores. Nós somos filhos de Abraão. E aí o que ele fala? Não, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês não querem. Vocês querem viver religião. Vocês querem brincar de religião. É isso que vocês querem. Vocês não querem compromisso com o Pai. Vocês querem compromisso com vocês mesmos. Só isso que interessa a vocês. Então, uma coisa que fica claro aqui nessa parábola é que Yeshua ele deixa explícito de que não é o que você diz que te representa diante de Deus, mas o que você faz. O primeiro filho, ele falou, eu não quero, não vou. Mas depois ele reconheceu que ele estava errado. E ele falou, eu vou trabalhar para meu pai, eu vou servir. E o outro, não, pai, meu Senhor, até respondeu com reverência, né? Senhor, eu irei. E não foi, e não fez. Portanto, não é uma declaração de fé, uma declaração de submissão, de obediência, que te faz ser povo de Deus. É a sua atitude resultado daquilo que você acredita. Porque se você também não acredita que o Pai tem autoridade sobre você, você não vai fazer nada. Porque se o Pai não tem autoridade, para que eu vou obedecer ele? Aquele filho, apesar de impacto, ele ter uma atitude rebelde, ele baixou a cabeça e falou, cara, é meu pai que está pedindo. Quer dizer, está pedindo não, meu pai está mandando. Eu tenho que fazer. Eu vou lá e fez. Às vezes fez até com a cara meio ruim, mas fez. Né? Eu conheço muita gente que não come camarão com cara ruim. Né? Mas não come. Mas, tipo assim, né? Lamenta. Fica tentando arrumar uma justificativa. Não, mas o camarão, ele tem escamas e nadadeiras. Eu tenho certeza que ele tem escamas e nadadeiras. Entendeu? Fica frustrado às vezes que não pode comer uma coisa que gostaria de comer, mas não come. Essa pessoa, ela, por mais que às vezes ela não queria ir, não queria obedecer, mas obedeceu. Pronto. Foi honrada por Deus porque fez. E o outro que bate pau, não, Senhor, eu sou o servo fiel, Senhor, eu faço. E na hora de fazer não faz nada. Por quê? Porque continua dominado pelo sistema religioso. Porque continua servindo a homens em vez de servir a Deus. Então, quando a gente analisa aquilo que Yeshua está mostrando aqui, e a gente coloca dentro do contexto da figueira, e dentro desse contexto da liderança de Israel, o que Yeshua está falando aqui são dos líderes de Israel. As pessoas que seguiam Jesus eram quem? Eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Publicanos eram judeus que estavam prestando serviço a Roma, cobrando imposto do povo. E essas pessoas, elas eram odiadas pela população. Elas eram consideradas a pior espécie dentro de Israel. Por quê? Porque você se uniu ao nosso inimigo para nos oprimir. Né? As meretrizes, as prostitutas, nem comenta. Era o povo mais baixo. E essas pessoas foram aquelas que reconheceram seu pecado e se tornaram discípulos de Yeshua. Enquanto isso, os líderes religiosos batiam no peito para falar, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, e nunca se arrependiam de nada. E nunca reconheciam que o sistema religioso deles estava em direta contradição àquilo que a palavra de Deus determinava. Por quê? Porque eles acrescentaram e diminuíram da lei de Deus algo que a palavra de Deus condena. Nunca se arrependeram disso. Então, de quem que Yeshua estava falando? Estava falando dos líderes. Diretamente conectado com a figueira. Vocês vão desaparecer, meu amigo. Vocês vão pagar o preço. Os outros aqui, o povinho, né, simples, humilde, está reconhecendo o pecado deles e está retornando. Vocês, na prepotência de vocês, vai levar vocês à destruição. E aí ele fala uma segunda parábola, que é a parábola da vinha. Mateus 21, 33 a 46. Também está em Marcos 12, 1 a 12, Lucas 20, 9 a 19. Eu vou ler Mateus 21, 33 a 46. Ouvindo ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um largar e edificou uma torre e arrendou-a
a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a gentios que deem os seus frutos. A figueira não deu fruto, a figueira foi amaldiçoada, foi despedaçada por 2 dias, para que no terceiro dia ela possa reviver. Aqui Yeshua, dando continuidade a esse raciocínio, confrontando os líderes de Israel, ele deixa claro: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a gentios. Em algumas traduções está escrito a uma nação. A palavra nação na Bíblia é a palavra gentios. A gentios que deem os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Está vendo como que, quando a gente lê o texto, tudo fica claro? Se a gente basear a nossa fé em versículozinho isolado, a gente cria um monte de heresia, um monte de maluquice. Mas se a gente lê o texto e acompanhando o raciocínio, fica claro de quem que Yeshua estava falando. Os caras mesmo admitiram. Os sacerdotes e os fariseus, ouvindo isso, sabiam que ele estava falando deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Então aqui não fica mais dúvida nenhuma do que Yeshua estava falando quando ele mandou a figueira secar. Ele estava fazendo um sinal profético do castigo que viria sobre os líderes de Israel, sobre aqueles que não estavam dispostos a se arrepender, sobre aqueles que amavam mais o sistema religioso deles do que amavam a Deus. E que por causa do sistema religioso deles, eles viviam em desobediência a Deus. Não foi eles que mataram os profetas? Quando Estevão é morto lá em Atos, o que ele fala? Vocês mataram os profetas. Jesus, né, além de matar os profetas, o que eles mataram? Eles mataram o filho. Quando o filho foi enviado para colher os frutos, nós queremos te matar e pegar a herança para nós. Nós queremos dominar sobre o povo. O nosso sistema religioso é que importa. O povo tem que servir a nós e não servir a Deus. É isso que o judaísmo significa. E é por isso que muitas vezes eu condeno de maneira muito dura quando as pessoas deixam que práticas do judaísmo contaminem a fé no Messias, porque o judaísmo foi o responsável por ter crucificado ele. Foi o sistema religioso que dominava naquela época. E as pessoas hoje sentem amor a esse sistema religioso porque é o povo judeu. Ai, mas é tão lindo. Nossa, é porque o judeu faz desse jeito. Hoje eu estava lendo aqui. Essa semana nós temos a festa das trombetas. Nós temos a festa das trombetas. Eu trabalho aqui no bairro, o povo judeu, baseado no calendário do judaísmo, que é um calendário que não segue o calendário estabelecido por Deus. É um calendário inventado por eles no ano 359 depois de Cristo, na última reunião do Sinédrio, porque o povo de Israel havia sido disperso
proibido de entrar dentro da terra de Israel. E segundo o calendário deles, eles vão começar a celebrar a festa das trombetas na noite, no pôr do sol de segunda-feira. E aí eles vão estar celebrando por 2 dias. Por que eles celebram por 2 dias? Porque eles sabem que eles estão errados. Então eles tentam celebrar por 2 dias para poder tentar bater no dia certo. Só que esse ano eles deram tanto azar que eles não vão bater no dia certo mesmo celebrando 2 dias. Porque eles vão celebrar do pôr do sol de segunda ao pôr do sol da terça e do pôr do sol da terça ao pôr do sol da quarta. Porém, segundo a análise da luminosidade da lua crescente ou da lua nova nos próximos dias, ela só será visível em Israel no pôr do sol de quarta-feira. Ou seja, quando o povo judeu vai estar terminando a sua observação das festas, é que realmente vai acontecer a festa estabelecida por Deus. E por eles errarem esse dia de festa, que é o primeiro dia do 7º mês do ano, eles automaticamente vão estar celebrando a festa do Yom Kippur, que é a festa mais importante do calendário bíblico, que é o dia do perdão, na data errada, e a festa dos tabernáculos na data errada. E o mais curioso é que o Instituto, não o Instituto do Templo, o Aviv, é uma instituição do povo judeu que tem em Jerusalém, chama Aviv Mun, esqueci o nome, desculpa. Esse Instituto do Templo, que é controlada pelos judeus ortodoxos, eles emitiram um comunicado falando para as pessoas: fiquem de olho no pôr do sol de quarta-feira, porque a lua deve ser avistada no pôr do sol de quarta-feira. Mas peraí, se eu sei que a lua só vai ser avistada no pôr do sol de quarta-feira e que aquilo marca o início do mês, por que então que eu não observo no dia certo? É porque, no final das contas, eles não estão preocupados em observar aquilo que Deus estabeleceu. Eles estão preocupados em observar aquilo que os homens estabeleceram. E aí esse mesmo sistema que não produziu fruto, que foi amaldiçoado por Jesus por não ter produzido fruto e levou toda a nação a pagar um preço caro nos últimos 2000 anos, as pessoas que seguem o Messias, que foram advertidas pelo Messias a não se deixarem contaminar pelo fermento dos fariseus, elas vão lá e pegam essas pessoas como referência. E aí o que elas vão estar fazendo? Elas vão estar observando a festa das trombetas no dia que Deus não estabeleceu, porque vão estar seguindo o mesmo sistema da figueira morta, estão seguindo a figueira morta, estão tentando comer fruto, comer figos de uma figueira que não produz frutos, mas eles estão tentando comer figo dela. E, pior, vão estar celebrando ainda como se fosse o ano novo. Rosh Hashanah, é o ano novo. Provavelmente vão estar molhando maçã ni mel e comendo romã. Só falta colocar roupa íntima colorida também. Porque do jeito que tá o nível da macumbinha, o nível de misticismo, só falta isso. Essa semana eu fui fazer umas entregas, foram 33 entregas aqui no bairro, e aí um dos envelopes abriu e era uma foto, era um negócio quadrado com uma foto de não lembro se tinha a foto do rabino ou se tinha apenas um texto, e um negócio de plástico assim no papelão, cheio de cravo da Índia. Você já viu isso lá na casa? Que macumba é essa? Que macumbinha é essa do cravo da Índia? O cravo da Índia eles usam, todo Shabbos eles usam na mesa. Todo Shabbos tem o cravo da Índia. Pra quê? Pra mastigar. Não, mas esse não é pra mastigar não, porque ele tinha uma mensagem, é um papel assim, bem feito, uma mensagem e um plástico colado. Deve ter. É igual no casamento, igual no casamento que eles mandam uns quadradinhos de açúcar e uns alhos, um pedaço de alho, amarrado num paninho para a pessoa. Aí a minha esposa perguntou à mulher lá na casa onde ela trabalha, o que isso significa? E a mulher virou para ela e falou assim, sabe que eu nunca perguntei meu marido? A mulher tem 40 anos de idade, segue um sistema religioso de maneira cega, faz um troço a vida inteira, ela não sabe nem por que ela está fazendo.
E aqueles que deveriam saber o que estão fazendo, porque tem a revelação do Messias, estão querendo aprender com esse povo, com essas pessoas. Ah, Marcelo, você é antissemita. Você está falando mal do povo judeu. Não, eu estou falando mal do sistema religioso que Jesus também condenou. Que Yeshua também repreendeu e falou. Não é que vocês não têm nada para aprender com esse povo, não, gente. Acorda. Mas não, nós vamos estar celebrando o Ano Novo Bíblico. Leia Êxodo capítulo 12. Você não está lendo. Leia Deuteronômio. Se eu não me engano, Deuteronômio 16. Deixa eu ver se é Deuteronômio 16, né? Deuteronômio 16, que fala qual que é o início do ano. Deuteronômio 16. Guarde o mês de Avive e celebre a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Avive o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. E aí quando você vai lá em Êxodo capítulo 2, 12, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. É difícil de entender? É difícil de entender que o ano novo, segundo a palavra de Deus, começa no mês da Páscoa? Começa no ano, quando a lua, quando termina ali os 12 meses, é a vista a lua, no mês em que tem a cevada está viva na terra de Israel? Não é difícil. Mas as pessoas não querem observar a Deus, elas querem seguir homens. Elas têm prazer na beleza, mas é bonito. Eu tirei uma foto, eu até não mostrei para minha esposa, não. Tirei uma foto de uma loja que tem aqui no bairro, onde tinha uma mesa montada para o ano novo, e aí tinham uns ornamentos no formato da outra fruta, da romã. O formato da romã. Olha, gente, uma coisa linda. Os pratos lindos. O lugar de você colocar o guardanapo. Cada coisa linda. E realmente, quando você olha todo esse ornamento, esse exterior, isso te fascina. Principalmente mulheres. Se deixam fascinar naquela beleza, aquela coisa cheia de brilho e tal. Gente, mas não é o exterior que conta, é o interior. O interior deles... Infelizmente, porque eles rejeitam o Messias, porque eles não conhecem a verdade, o interior deles é um sepulcro, cheio de ossos. Por fora, pintadinho. Por dentro, cheio de ossos. Marcelo, você está sendo antissemita de novo? Não, estou repetindo as palavras de Jesus. Eu tive uma experiência aqui, a semana passada, muito curiosa. Meu vizinho aqui do lado, não sei se você sabe, mas as mulheres ortodoxas, elas rapam a cabeça quando elas se casam. E elas nunca mais vão ter cabelo grande. Elas ficam com a cabeça raspada e usam peruca com cabelo grande. Não sei para que muda. Na verdade, elas ficam mais bonitas de peruca do que se estivessem sem peruca. Porque às vezes tem umas que tem um cabelo meio ruim, não sei o quê. Mas aí com a peruca fica tudo com cabelo bonito, cheio de escova, de não sei o quê. Mas, sei lá. Elas usam a peruca. E a mulher aqui do lado da minha casa, ela trabalha fazendo penteado nas perucas. E aí bateram aqui em casa e falaram assim, entregaram uma correspondência para você? E eu falei, não entregaram nada aqui não. Ah, porque o cara veio entregar, eu falei que podia ter jogado pelo negócio nas portas aqui, né? Tem o lugar de você colocar correspondência. Podia ter jogado ali a sacola e tal, e ele falou que deixou aqui. Eu falei, olha, comigo não deixou. E a casa onde eu moro aqui, tem o meu apartamento, tem um apartamento embaixo. E eu falei, talvez deixou com o cara de baixo, mas normalmente ele deixa aqui na área comum que a gente tem, mas não sei. Quando foi mais tarde, veio o dono das perucas, marido da mulher que enviou as perucas. Bateu aqui em casa, eu virei para ele e falei com ele, olha, eu já falei, não recebi nada. Talvez o meu vizinho, mas eu não recebi nada. Ah, você poderia me dar o telefone do seu vizinho? Eu falei, olha, meu celular está lá em cima, eu vou lá buscar e volto para te passar. Na hora que eu subi do meu apartamento, que eu desci, ele tinha entrado para dentro da porta da minha casa e estava olhando atrás da porta para ver se eu estava mentindo para ele. Isso me deixou indignado. Eu falei com ele, olha, o que você está fazendo dentro da minha casa? Você não ouviu eu te falar que eu não recebi nada? Você está me chamando de mentiroso? Faça favor, sai de dentro da minha casa agora. Eu estava na maior boa vontade para poder te falar o telefone. Não vou te dar o telefone, eu vou ligar para ele. Se ele atender, ele vai te responder. Se ele não atender, você volta a outra hora.
Liguei, meu vizinho atendeu. Falei, olha, tem um senhor aqui, ele está perguntando, tá, eu já conversei com a vizinha, eu não estava em casa ontem, não recebi nada. Falei, tudo bem? Você escutou, não é? Tudo bem, obrigado, tchau. Pronto. Quando foi à tarde, quando foi no final da tarde, a polícia bateu na porta da minha casa. O cara mandou a polícia por causa de 2 perucas, que custam uma mixaria. Aí a polícia veio e ele estava parado com o carro do outro lado da rua, o judeu. A polícia veio, aí o meu vizinho já estava aqui. Conversamos com a polícia, eu falei, cara, que absurdo, que absurdo. Ele teria estar procurando o rapaz que faz o delivery. Eu trabalho aqui no bairro há 9 anos fazendo entregas, e a partir do momento que a entrega é colocada na minha mão, é minha responsabilidade. Se ele acha que o cara sumiu com isso, ele tem que ir atrás do motorista. Não é vir atrás de mim. Eu estou falando, nós não recebemos nada aqui. O meu vizinho falou a mesma coisa, eu não recebi nada aqui, esse cara nunca veio aqui. Aí o policial virou e falou, tudo bem, tal, eu entendo, não sei o quê, mas se eu precisar de vocês, a gente volta. Fechamos a porta, o policial foi conversar com ele, eu vi pela minha janela. Aí o policial voltou e tocou a campainha na minha casa. Ele voltou, tocou a campainha na minha casa, e eu atendi. Aí ele virou e falou assim, você permitiria que a gente entrasse na sua casa para ver se está aí dentro? Eu falei assim, por quê? É porque ele falou que o motorista deu as suas características físicas de que ele entregou foi para você. Eu falei assim, como é que é? Ele falou que deu as características suas. Sendo que, na verdade, eu nem em casa estava. Aí, como eu não tinha nada a temer, eu falei pro policial, não, tudo bem, entra, mas eu quero que o motorista venha até a minha porta para falar que ele entregou na minha mão. Aí o policial subiu a escada, mas nem foi em lugar nenhum. Eu acho que ele entrou só para o cara parar de encher a paciência dele. Falou, desculpa e tal, eu sei, não sei o quê. Desceu, foi lá, falou com o cara foi embora. Ou seja, uma pessoa que deveria ser exemplo para a sociedade. Primeiro, ele não me tratou com respeito quando ele veio bater na minha porta, porque ele, na hora que eu não estava, ele entrou dentro da área da minha casa para poder ver atrás das coisas, ver se eu estava mentindo para ele. E segundo, ele fez algo que claramente está prescrito na lei de Deus como algo, como um pecado, que é o falso testemunho. Ele deu falso testemunho ao dizer que o motorista me identificou como a pessoa que ele tinha entregue. Aí no dia seguinte, o dono da empresa de entrega veio, eu conversei com ele foi, o cara errou, que não sei o que. Eu falei assim, pois é, errou muito. Porque da mesma maneira que vocês conhecem da lei, eu conheço, e ele deu falso testemunho e mentiu. E eu falei isso com o meu vizinho também, que é judeu. Eles, nossa. Aí por fim o cara voltou aqui na minha casa para poder me pedir perdão. Nossa, me desculpa, você me perdoa, eu errei e tal. Depois o troço continuou ainda uns 3 dias com essa história da peruca sumida. O próprio motorista veio aqui com o dono da empresa e falou, não, eu não entreguei na mão dele, eu não entreguei na mão do vizinho dele, e ele fala que entregou para alguém que não existe. Então, provavelmente, o motorista, sei lá o que ele fez com isso, mas aqui não foi entregue. Mas ele alega que entregou aqui, mas a característica das pessoas que ele falou não existe aqui, nem na minha casa, nem na casa do meu vizinho, e ninguém recebeu nada disso aqui. Só que por que eu estou contando essa história? É para mostrar que, por fora, eles têm a roupagem, né? Os casacos bonitos, no sábado andam com o talite todo com prata, com adornos de prata em volta, abraçado, e pegam os livros e beijam. E quando passa na porta, encosta na mezuzá e beija a mezuzá, por fora tem toda aquela aparência de santidade e por dentro estão mortos. Por que eles estão mortos? Porque eles não têm o Messias, eles não estão em aliança com Deus. Eles têm um conhecimento humano do sistema religioso estabelecido por Deus, mas eles não fazem isso porque eles querem servir a Deus. Eles fazem isso porque eles são escravos de um sistema religioso. E nesse sistema religioso, se você é um gentio, você não vale nada. Você não é digno das pessoas acreditarem em você. Você não é digno de nada. Por isso que quando eu virei as costas, ele foi olhar atrás da minha porta para ver se eu estava mentindo, porque eu sou um gentio, eu não presto. As nossas mulheres, aos olhos deles, são prostitutas. A minha esposa já foi tratada, quando a gente chegou aqui, por homens da comunidade que chegavam tentando procurar conversa. Por quê? Porque eles pensam que toda mulher que não é gentia, não é judia, é uma prostituta. E deve ser tratado como tal. E os homens casados, se der liberdade, eles vão lá e cometem adultério com as gentias.
Esse povo que vive dentro desse sistema é o que eu vou ter como referência para a minha vida, de como que eu devo seguir a lei de Deus? São árvores mortas, são sepulcros caiados. E as pessoas admiram. Ai, mas é bonito, sabe? A maneira como eles celebram, a maneira como não sei o quê. Você está querendo viver de coisa superficial. Isso não tem valor algum. Isso não tem valor algum. E se você viver disso, é esse tipo de fruto que você vai passar para aqueles que estão aprendendo com você? É isso que você vai passar? Eu faço questão de não passar isso. E aí, na visão de alguns, você é antissemita. Não, eu sou realista, honesto com o que eu vejo, com o que eu vivo, vivendo aqui há 12 anos, no meio da comunidade deles, trabalhando com eles. Inclusive, aconteceu algo curioso, que o dono da empresa, quando ele veio, junto com o dono da peruca, quando ele veio, eu estava conversando com eles e tal, e eu lembrei que no domingo de manhã, que seria a hora que o cara teria feito a entrega, eu lembrei que eu tinha mandado uma mensagem para um rapaz aqui do bairro, que eu trabalho para ele fazendo entrega de flores, e no domingo de manhã eu tinha saído para recolher os vasos que a gente deixa nos comércios aqui do bairro. E aí eu virei para você, olha, para provar para você que eu não estava em casa no domingo de manhã. Aí eu peguei o meu WhatsApp, abri o WhatsApp e mostrei a mensagem. Na hora que eu mostrei a mensagem, o dono da empresa virou e falou assim, você trabalha para Petals, que é a empresa? Eu falei, sim, trabalho. Ele falou assim, eu tenho o número do seu telefone, que o Israel, que é o nome do cara que eu trabalho para ele, o Israel me mandou o seu número de telefone falando que se eu precisasse de uma pessoa trabalhadora e de confiança, era para mim entrar em contato com você. Eu falei com ele assim, ótimo. Então você tem um testemunho que não veio de mim, que eu não sou o tipo de pessoa que você tem que duvidar dela. Você tem um testemunho de um dos seus, que sem a gente saber de nada, desse dia em diante, nunca mais me questionaram nada. Entendeu? Por quê? Porque eles tinham um testemunho dentro do bairro de alguém que, olha, se você quer ter uma pessoa honesta para trabalhar para você, uma pessoa digna e correta, vai com esse cara. E depois da história toda, descobriram que esse cara era eu. Ótimo. Por quê? Porque eu estou procurando viver segundo a palavra de Deus. E na minha vida, na minha atitude, no meu trabalho, aonde quer que eu vou, eu procuro viver aquele testemunho. Eu não estou querendo viver de aparência. Eu não estou querendo viver de superficialidade ali, da beleza da festa. Ai, mas aí a gente coloca ali o Rosh Hashanah, e aí a gente faz eu não sei o quê, pendura um monte de maçã. E, cara, Deus não mandou você fazer isso, para com essa besteira. Isso é misticismo. E se você procurar se informar um pouquinho a mais, você vai descobrir que o fato da nação de Israel festejar o início do ano no mês agora, no 7º mês do ano, é herdado da Babilônia. A Babilônia celebrava o ano novo deles no 7º mês, no período em que a gente celebra o 7º mês. E os caras herdaram o troço lá da Babilônia. A palavra de Deus ela fala claramente quando você deve celebrar. Mas não. As pessoas não querem escutar a Deus. As pessoas querem escutar o sistema. Ela quer escutar a religião que mais agrada a ela. Seja o judaísmo, seja o cristianismo. O que importa é seguir os homens. E quando veem que aquilo que os homens estão falando contradiz com o que Deus fala, preferem continuar seguindo os homens. E Yeshua está condenando justamente essas pessoas. Para terminarmos o nosso estudo de hoje... antes de terminar... como eu disse quando a gente estava falando da figueira, o papel, a representação de instruir Israel nos caminhos de Deus deveria ser dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes das tribos e do rei. Quando as pessoas leem essa passagem no qual Yeshua fala, e eu vou retirar de vocês e vou dar para os gentios, ou vou dar para uma nação que vai produzir fruto, a interpretação que as pessoas dão nesse texto é de que Jesus estava profetizando de que o papel de ser povo de Deus seria retirado de Israel e transferido para a igreja. É isso que eles leem quando eles leem isso aqui. Mas não é isso que o texto está falando. O próprio texto deixa claro, ele estava falando dos sacerdotes e dos fariseus, dos líderes de Israel.
Ele não estava falando da nação. Até porque a nova aliança só existe por causa da nação de Israel. O propósito final da nova aliança é o reestabelecimento de Israel, unindo a casa de Judá e a casa de Israel. As pessoas que interpretam essa passagem de Mateus como tirando de Israel para dar para a igreja, e agora Israel acabou, a lei acabou, e agora é a igreja com a lei do Novo Testamento, é porque eles estão ignorando todo o resto do que a palavra de Deus diz. Eles desconhecem a história das duas casas, a divisão da nação de Israel, e desconhecem até mesmo o objetivo, o propósito do estabelecimento da nova aliança, que é a reunificação das duas casas em um só povo. Qual povo? Israel. Não é para formar a igreja gentílica. Até porque quando a gente lê lá no livro de Apocalipse, a vida eterna, o reino eterno, é uma cidade gigante, a cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém que sai do céu. Contém 12 portas, cada uma para uma das tribos de Israel. Não existe porta da igreja gentílica. Então, se a gente entende a Bíblia dentro do seu contexto amplo, a gente consegue ver aqui, e aceitando o que o próprio texto diz, os principais dos sacerdotes e fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, a gente não vai falar besteira de virar e falar, não, aqui acabou a nação de Israel, agora é a igreja gentílica com a lei do Novo Testamento. A gente não vai falar uma besteira dessa, uma bobagem dessa. Então, para que as pessoas possam compreender isso de maneira correta, a gente já tratou. A gente tem 2 episódios aqui, as duas casas e as ovelhas perdidas. Esses 2 episódios a gente trata disso e mostra como que a igreja, conforme é dito ali no Novo Testamento, nada mais é do que a reunião daqueles que creem em Jesus e que se tornaram Israel. Se tornaram Israel, se juntaram a Israel. Então a gente trata disso de maneira bem detalhada lá nesses 2 estudos, as duas casas e as ovelhas perdidas. Para terminar, a terceira parábola, é a parábola da festa do casamento. Mateus 22, de 1 a 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando a veste de núpcia. E disse-lhe: amigo, como entrardes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Yeshua conclui esses ensinamentos dele aqui no templo, passando a mesma mensagem que ele já vinha dizendo anteriormente. Aqueles que seriam os legítimos convidados para festas, para bodas, eles desprezaram aquela festa, eles rejeitaram o convite do rei. E porque eles rejeitaram o convite do rei, o que o rei fez? O rei mandou exércitos para destruírem a sua terra e para matar muitos deles. É isso que aconteceu com a história de Israel.
né? Ele enviou os servos, ele enviou os profetas foram perseguidos, foram odiados, foram mortos insistentemente, sendo o último deles o próprio filho. E aí o que acontece como resultado disso? O templo é destruído, a nação é destruída, milhões de judeus morrem e eles são espalhados pelos 4 cantos da terra. Durante esse período de 2000 anos, o que nós vimos? Nós vimos que essa mensagem das bodas, ela foi anunciada para todos os povos. E aqueles que se arrependeram e creram, eles vieram para fazer parte da bodas. Porém, tem um alerta. Será que você vai estar preparado com as roupas nupciais? Porque se você acha que você vai fazer parte daquela festa de qualquer maneira, simplesmente porque você, me convidaram, eu fui. Me convidaram, eu fui. Não, mas peraí. Te convidaram, porém, tinha pré-requisitos. Os pré-requisitos não estão especificados aqui, mas na hora que a gente lê e a gente analisa o contexto, fica claro. Eles deveriam ir vestidos de uma determinada maneira. Ele não ia sair pela rua chamando traficantes, prostitutas, viciados em drogas, sair lá na Cracolândia e o cara vinha do jeito que ele estava na Cracolândia, ele vinha participar da núpcia. Não, ele precisava passar por um processo de transformação, se adequar para que ele pudesse fazer parte daquela núpcia. Aqueles que viessem do mesmo jeito que eles estavam lá no mundo, eles, lá de dentro, ele seria colocado para fora. Opa, seu lugar não é aqui não, você está enganado. E com relação a essas vestimentas, Apocalipse diz o seguinte, Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Portanto, nós temos que nos apresentar diante do rei nas suas bodas, vestido de linho fino, que são as obras de justiça dos santos. São as nossas obras de obediência. Nós fomos chamados para as boas obras. Porque nós fomos salvos, nós temos a responsabilidade de, uma vez que nós fomos salvos e chamados para bodas, de nos comportarmos de maneira compatível com aquilo que o rei espera de nós. Não é simplesmente, eu levantei a minha mão e vou como estou. Tudo bem, vem como está, mas preparado para mudar, porque na hora que chegar a hora das bodas, se você continuar do jeito que você estava, não tem lugar para você aqui dentro. Encerrando, João 11, versículo 1 e 12. Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é isso aí, nosso estudo de hoje. Fico aberto aí para perguntas, para comentários. Espero que tenha sido aí uma bênção para todo mundo. E é importante a gente ver todos esses textos em contexto. Esse texto mesmo de João que eu li no final aqui é um outro texto que as pessoas usam para falar, viu, o povo judeu não aceitou Jesus e porque ele não aceitou Jesus, ele foi para os gentios. Isso não é verdadeiro, né? A liderança não aceitou, os discípulos de Jesus no primeiro século eram 100% judeus, eles é que levaram a mensagem ao mundo, porém, com o passar do tempo, as coisas se perderam realmente. O povo gentio foram aqueles que assumiram esse papel de dar continuidade à mensagem, né? E eles cometeram também os seus erros, né? Agregaram tradições, doutrinas de homens, mas nós estamos vivendo esse tempo de purificação, esse tempo em que a sujeira da nossa vida no mundo, da nossa contaminação do mundo, está sendo removida de nós, nos preparando para estarmos realmente vestidos de maneira digna quando chegar o tempo das bodas do Cordeiro. A gente está passando por esse processo. Fico aí aberto, gente, para comentários, questionamentos.
Cadê os comentários? Deixa eu ver se eu abro aqui no Facebook, no computador. Comentários hoje ou não? Todo mundo em silêncio, pensativo. Também durou quase 2 horas o estudo, né? Cansei todo mundo. Cadê meu vídeo? Tá aqui. Achei-o. José Tápias. Ótimo estudo. Gente, eu acho então que nós não temos comentários hoje. Espero que vocês meditem aí sobre isso tudo. Já de antemão, como eu disse durante o estudo, a Lua, ela não será... Eu tô vendo esse estudo aqui, A Lua, ela não será avistada, na terça-feira à noite, no pôr do sol de terça-feira, na verdade, a Lua vai estar 0,50 e poucos % da sua área iluminada e ela vai ficar por 37 minutos no horizonte, antes dela descer. Mas essa quantidade de iluminação dela não é suficiente para ela ser visível a olho nu, que é o pré-requisito da lei, né, que ela deveria ser visível. Naquela época em que a lei foi instituída, não tinha binóculo, não tinha nenhum tipo de artifício para poder auxiliar no avistamento da Lua. Então, ela não será visível na terça-feira à noite. Ela vai ser visível no pôr do sol de quarta-feira. E ainda assim, existe a chance de que, né, de repente, uma nuvem vai ficar tampando ela no pôr do sol de quarta-feira, e aí talvez a festa das trombetas só vai iniciar no pôr do sol de quinta. Então ainda existe essa chance. A maior probabilidade é que ela seja vista no pôr do sol de quarta. Isso faria com que o dia das trombetas aconteça do pôr do sol de quarta para o pôr do sol de quinta. Portanto, o dia de quarta-feira, né, a partir do pôr do sol de quarta, o dia de quinta-feira, na verdade, a partir do pôr do sol de quarta, é um sábado festivo, né, é o dia em que, segundo a tradição judaica, é conhecido como dia e hora que nenhum homem sabe, porque realmente a gente não consegue prever. Tem todas essas variantes aí da questão da observação da Lua, a gente não consegue prever o momento exato em que começa essa festa. E por isso, dentro da cronologia bíblica, essa festa é vista como a festa mencionada por Yeshua relacionada ao tempo do seu retorno, né? O dia e hora em que nenhum homem sabe. Então nós estamos exatamente vivendo essa semana, né, o período em que provavelmente vai começar os 7 anos de tribulação, algum tempo para frente, né? E seria também o período em que, ao final dos 7 anos, Yeshua estaria retornando para receber os seus santos no ar com ele, durante o período das bodas do Cordeiro, né? Principalmente ali o período da festa dos tabernáculos, que seria o período das bodas, né? Bodas essas que a gente mencionou hoje, e que a gente deve estar realmente nos preparando para o que está por vir, principalmente nos preparando para entrarmos nessas bodas com as vestimentas que o rei espera de cada um de nós. Tá? Então, estejam atentos aí. Quarta-feira eu vou estar atento para qualquer tipo de informação vinda diretamente de Israel, para as pessoas que observam a Lua lá em Israel, porque é lá que conta, é de lá que a verdade de Deus vem. Então, não adianta eles não verem a Lua em Israel e eu ver a Lua aqui na Inglaterra ou alguém ver a Lua lá no Brasil. Não adianta. É em Israel. Por quê? Porque lá é o ponto central. Né? Ali no Monte do Templo é o local onde Jeová escolheu para ali colocar o nome dele. Então, considerando que existisse o templo hoje e que eles estivessem se preparando para as festividades da festa das trombetas, imagina que eles não veem a Lua lá, eles não vão anunciar como o dia das trombetas. Mas aí lá no Brasil, 5 horas, 6 horas de fuso horário de diferença, alguém vê a Lua.
E aí, lá em Israel, eles vão começar a festejar? Não. Portanto, não conta a gente ver a lua em outro lugar do mundo. A lua tem que ser avistada em Israel. Então, eu vou estar atento às informações vindas de lá, na quarta-feira. Então, estejam acompanhando aqui as redes sociais. Vou postar na página do Facebook se a lua foi avistada. E também vou postar rapidamente lá no nosso grupo de Telegram, né, para que a gente saiba que não. Agora, a partir de agora, é o sábado festivo. Eu sei que é um dia de sábado, eu tenho que me comportar de uma maneira diferente. Né? Eu sei que no mundo que a gente vive hoje, eu estava até conversando com o irmão Tapias aí a respeito disso, né? A gente quem trabalha, né? Como você vai virar para o seu patrão, né? No final da tarde, falar, oh, hoje é uma festa, é um sábado, eu não vou trabalhar amanhã. Infelizmente a gente vive essa realidade trabalhando aí para faraó, né? Cada patrão que a gente tem é como se fosse um faraó na nossa vida. Meu cabelo está me atrapalhando aqui. E às vezes a gente acaba não conseguindo a liberação para a gente poder servir a Deus da maneira que a gente gostaria, né? Então eu entendo que é difícil, mas aqueles que têm a possibilidade de guardar o sábado durante o período da semana aí, que esteja atento, e mesmo aqueles que não têm, é obrigado, né, tem que ir trabalhar, separe aquele momento como um momento de introspecção, né, de estar refletindo ali na importância daquele dia, esteja em oração, pedindo a Jeová que abra portas para que um dia você possa, de repente, ter o seu próprio negócio, ou trabalhar numa maneira mais flexível, que te dê a possibilidade de separar esses dias, né? Que use essa oportunidade de alguma maneira para estar também glorificando a Deus ali, independente se você vai ter oportunidade ou não de estar guardando aquele dia como um dia de sábado. Tá bom? Então fiquem na paz, shalom, e a gente se vê no próximo sábado, se Jeová assim nos permitir. Tá bom? Um abraço a todos.